Então, para a gente exercitar, a gente tem essa questãozinha que diz o seguinte: o funil de bromo, também conhecido como funil de decantação, é usado em laboratório para separar algumas misturas. Qual das misturas abaixo poderia ser separada usando esse tipo de funil? Então a gente tem esse funil de bromo, seria esse funil que tem nesse formato aqui. Aqui ele tem uma torneirinha que a gente fecha, aí coloca aqui o material a ser separado. E aqui o funil de bromo, ele utiliza o processo de diferença de densidade e substâncias que elas não se misturam, que elas são immiscíveis. Então aqui nesse caso, o que tem maior densidade fica no fundo do recipiente. Aí você abre a torneirinha, aí a substância sai, você fecha e aí separa da outra substância. Aí o que acontece? Vamos analisar o item. Seguinte, item A, água e glicose dissolvida. Será que a gente conseguiria separar pela diferença de densidade? Não, porque nesse caso aqui, as substâncias elas são miscíveis. E aí, uma característica muito importante é que ele utiliza o processo da decantação. E se ele utiliza o processo da decantação, o funil de bromo, as substâncias elas não podem se misturar, elas têm que ser obrigatoriamente immiscíveis. Água e álcool, elas se misturam, são miscíveis, então não poderia ser utilizado o funil de bromo. Água e areia, aqui não se mistura, tá? Corretíssimo. Mas o que acontece? A areia teria maior densidade e aí você não teria condição de a areia passar e deixar a água aqui em cima, não, a água iria passar junto. Então, aqui no caso, a melhor saída seria uma filtração. Areia e pó de ferro, pior. Aqui no caso, o método mais adequado seria a separação magnética. O que foi que ficou? Água e gasolina. Você observa que a água fica aqui na parte inferior do recipiente, porque tem maior densidade, e a gasolina na parte superior, que tem menor densidade. E como não se mistura, você abriria aqui a torneirazinha, a água ia passar, e aí você fechava a torneira, ficava com a água aqui embaixo e a gasolina aqui em cima. Lembrando, esse processo é possível porque os dois líquidos são immiscíveis, ou seja, eles não se misturam. Mais uma questãozinha diz o seguinte: no acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal realizando sucessivamente as operações de... Aqui a gente tem inicialmente a mistura sal e areia. A gente pode imaginar o seguinte: poderia adicionar água para dissolver o sal. Aí você vai lá e dizer: mas João Batista, no processo todinho tu não falou de dissolução nenhuma. O processo de separação por dissolução fracionada. Gente, existe N processos de separação de mistura. Se a gente fosse falar de todos, esse vídeo ia ficar muito longo. Mas é lógico, né? Até pelo senso comum, a gente saber que o sal se dissolve na água e a areia não. Então o que acontece? Você iria adicionar aqui a água na mistura sal e areia. Você ia obter uma solução de água e sal e teria aqui a areia. Realizaria a filtração, a areia ficaria retida aqui no filtro e aqui eu teria a solução de sal e água. Aí o que acontece? Aqui no esquema fala que aconteceu uma ebulição, ou seja, aqueceu essa mistura. Só que a gente, além da ebulição, outro processo possível seria a evaporação. Nos dois casos, a água seria evaporada. Qual a diferença? Que na ebulição a água entraria em estado de vapor mais rápido que na evaporação. Então vamos lá. O que foi que a gente fez primeiro? A dissolução. Então, onde é que eu tenho dissolução aqui? No item A. Por que não poderia ser diluição? Porque na diluição eu já teria uma solução e eu iria adicionar mais solvente para diminuir a concentração. Então o que aconteceu aqui foi a dissolução. Poderia ser a adição de água? Poderia, né? Porque no caso da dissolução e a adição de água, a gente parte do mesmo princípio. Só que acontece, a próxima etapa que aconteceu foi uma filtração e não uma destilação. Então até então seria o que? Dissolução, filtração. Aqui diz que poderia ser uma ebulição, mas no exemplo dado lá no acampamento, eles fizeram uma evaporação. Então o item certo seria o item A: dissolução, filtração e evaporação. Então a gente finaliza aqui a parte da revisão de separação de misturas. Vamos continuar com a próxima aula e vamos tirar aquele 10 maroto na nossa avaliação. Forte abraço e até daqui a pouquinho.